Olá, amigos do Força Psi! Hoje, John Wick vai te ensinar que você não pode ter só uma área de atuação na sua vida. Saudações, amigos do Força Psi, o nosso canal nerd sobre psicologia. Meu nome é Guga Ferrari, eu sou psicólogo e nerd, e hoje eu venho falar de um filmaço! John Wick! John Wick é incrível. Temos aí o quarto filme nos cinemas, John Wick 4. Se você não assistiu, assista. Mas além do filme 4, temos os filmes 1, 2 e 3 nos streamings. E o primeiro filme do John Wick, na época não se sabia que ia virar uma grande franquia de sucesso, ele foi traduzido aqui no Brasil como De Volta ao Jogo, apesar do filme original o nome ser John Wick. O diretor Chad Stahelski, ele tem uma carreira atuando como dublê. E ele foi dublê do Keanu Reeves lá nos 3 primeiros filmes de Matrix. E a partir daí ele desenvolveu uma relação com o Keanu Reeves e ele teve a ideia de dirigir, na época, o primeiro filme, junto com um outro diretor chamado David Leitch, um filme de ação em que as coreografias de luta fossem importantes para o filme, para a narrativa. E ele queria elevar o nível da qualidade do trabalho dos dublês, valorizar o trabalho dos dublês, até porque ele mesmo foi um dublê, né? Então, John Wick é algo assim que entra para o cinema para mudar a forma como Hollywood faz cinema de ação. Porque o nível de coreografia das lutas é absurdo. Você não vai ver em outros filmes o mesmo nível. É um nível muito superior. Então, John Wick é um filme que mudou a forma de Hollywood filmar ação. Todos os filmes que vêm depois de John Wick vão, de alguma forma, graças a Deus, beber dessa fonte. E aí, uma primeira coisa que eu tenho a dizer sobre filmes de ação, tá? Violência. Por favor, vamos parar com essa besteira de ficar repetindo falácias sobre a correlação entre filmes de ação e a violência. Olha, se seu filho assiste filmes de ação, se seu filho joga videogames em que ele mata pessoas, ele vai querer na sua vida pessoal ser um homem violento, ser uma pessoa violenta, matar outras pessoas. Isso não tem nada a ver. Um filme de ação, um videogame que tenha violência, não tem o poder de transformar o ser humano num assassino. Pelo contrário, é o ser humano, é a índole do ser humano, é a falta de caráter desse ser humano que vai fazer com que ele use o mundo para atuar dessa forma. Inclusive, se você tem um filho que é muito agitado ou uma filha que é muito agitada, coloque ele nas artes marciais e a arte marcial vai ser um ambiente, lá o dojo, vai ser um ambiente em que a pessoa vai poder extravasar sua agressividade e esvaziar essa necessidade de fazer isso em outros lugares da vida dela. Então, você extravasar sua violência de uma forma saudável, jogando games, praticando artes marciais, obviamente com um professor consciente, né, que estimule o melhor de você, da sua competição, né, usando a sua agressividade para construir algo no espírito esportivo, de colaboração, de caráter, de valores, isso faz com que as pessoas deixem de ser violentas na sua vida pessoal, em outras áreas. Então, pelo contrário, muitas vezes o conteúdo em violência faz as pessoas extravasarem assistindo a um filme, falando chegar no trabalho, dar uma cacetada em alguém. Voltando a John Wick. John Wick é a história de um assassino profissional aposentado que se aposentou, e aí eu vou dar um pouquinho... O filme é de 2014, gente. Eu vou falar um pouquinho de spoiler, porque assim, a sinopse do filme é essa. Então tem um pouco de spoiler a sinopse do filme, mas o filme é sobre isso. Eu não tenho como falar de John Wick sem falar do início do primeiro filme. Tá? O Keanu Reeves, ele interpreta um assassino profissional chamado John Wick, que está aposentado, porque ele prometeu à mulher dele que ele ia sair dessa vida, de ser assassino, né? Desse ambiente ruim. Só que a mulher dele morre de câncer e deixa para ele de presente, para que ele não se sinta sozinho, para que ele não fique isolado, um cachorrinho, um filhote de beagle. Só que ele se depara com pessoas criminosas que invadem a casa dele, roubam o carro dele, que é uma das paixões que ele tem, e matam o cachorrinho.
Uma das regras do cinema é que você não pode matar cachorro. O público não aceita que se mate cachorro, principalmente filhote. E isso acontece no filme. Então você aí que tem uma sensibilidade maior, provavelmente não vai querer assistir John Wick, porque eles matam, não aparece, tá? Não é filmado a forma, né? Você só escuta o barulhinho, mas você sabe que o cachorro morreu e depois aparece ele enterrando o bichinho. Só que você que tá assistindo o filme, você vê aquilo desperta em você aquela ira, aquele ódio, aquela vontade de matar todos os desgraçados que fizeram aquilo com o cachorro. E isso é a chama motriz do filme, porque faz com que o Keanu Reeves mate todo mundo do filme e você bata palma. E você quer mais. E ele mata 98 assassinos nesse primeiro filme. E você fala, matou pouco, eu queria mais. Porque o sangue nos olhos por ter matado um cachorrinho mexe com você de tal forma que você quer ver o filme terminar por falta de elenco. Você quer que o Keanu Reeves mate todo mundo. É muito interessante a forma como o filme é filmada, a excelência nas coreografias de luta que parecem um balé, os locais que o diretor escolhe para situar as cenas de ação, a forma de filmagem, as cores, a fotografia, os figurinos, é tudo muito bem cuidado. Tudo em John Wick é visualmente bonito, interessante, diferente. Então o diretor ele quis fazer essa mudança nos filmes de ação. E ele contratou um elenco de apoio incrível, que é o Ian McShane, que faz o dono do Continental de Nova York, que é um hotel que é como uma espécie de refúgio dos assassinos profissionais. Você tem o concierge, né, do hotel, que infelizmente faleceu, que é um ator, que é o Lance Reddick. Ele faleceu agora há pouco tempo, infelizmente, mas é um grande ator, fez um papel incrível nos 4 filmes. Você tem o Lawrence Fishburne. Todo esse elenco ele serve como apoio para o Keanu atuar nesse mundo de fantasia, né? Que é um mundo onde os assassinos profissionais é uma profissão como outra qualquer. Isso não existe no mundo real, né? Além disso, falando de psicologia agora, a gente percebe uma coisa em John Wick que afeta as nossas vidas. Nós temos 4 setores nas nossas vidas que a gente deve atuar para obter estímulos, para obter carícias, segundo a análise transacional. A carícia é a unidade de reconhecimento de um ser humano para o outro. É um sinônimo, estímulo. Nós precisamos disso para sobreviver. E aí a gente precisa atuar em 4 áreas para que a gente tenha bastante carícias, troca de carícias, né? Que a gente obtenha muito estímulo. A gente precisa ter um ambiente familiar, uma relação de par, ambiente profissional e ambiente social. São os 4 setores das nossas vidas que nos dão carícias. O John Wick, como a vida de assassino profissional consome toda a vida dele, ele, quando conhece a esposa dele, ele provavelmente vivia só para o trabalho. Então ele só tinha o trabalho dele como assassino profissional. É muito pouco você ter somente uma área para você extrair todas as suas carícias. Eu entendo que o trabalho é uma forma que você tem um controle um pouquinho maior do que os outros setores, porque os outros setores envolvem as outras pessoas que podem te amar ou não, te aceitar ou não, ter um bom relacionamento com você ou não, apesar disso ter também no trabalho, mas o trabalho é algo que você produz, é algo que você estuda e que você executa, então é de mais fácil controle. Eu entendo porque muitas pessoas se tornam workaholics. O trabalho é algo que, como você tem um pouco mais de controle, você se sente um pouco mais seguro. Mas isso é uma falsa segurança, tá? Porque até o trabalho pode te demitir. Até o trabalho as pessoas podem não gostar de você. Você pode não gostar mais do que você está fazendo. Então, assim, infelizmente ou felizmente, né? A gente não tem controle sobre a nossa vida. Mas o John Wick, ele tinha somente o trabalho e ele só extraía as carícias de lá. Quando ele conhece essa mulher, que ele se apaixona, ele decide largar essa vida e viver para a mulher dele. O que também é um erro, porque você também não pode depositar todas as suas fichas na sua relação de par, porque é muita coisa para uma pessoa só dar conta. Então, ele vai do 8 a 80.
ele sai de um viver só para trabalhar para viver em função dessa mulher que ele se apaixonou nessa relação amorosa. Nenhuma das duas situações ele está equilibrado. Por isso que quando a mulher morre de câncer, ele perde tudo, porque ele não tem amigos, não tem família, não tem trabalho, está aposentado, tem só a mulher. E essa mulher deixa o cachorrinho para ele, como um presente, para fazer companhia, para ele ter uma pessoa a quem amar. Só que isso é muito reduzido. Você viver só você e o seu cachorro, ou só você e a sua mulher, é muito pouco para te alimentar a sua bateria de carícias. Então, se eu tivesse que ser psicólogo do John Wick, antes dele começar a matar todo mundo, que depois que ele começa a matar todo mundo eu ia bater palma, eu não poderia ser psicólogo dele. Não daria, porque eu ia torcer pela morte dos desgraçados que mataram o cachorro. Eu iria convidá-lo a refletir sobre esta questão, sobre por que ter poucas carícias no mundo em que você tem uma infinidade de carícias, uma infinidade de relações que você pode ter. Então, meus amigos, se você identifica que você vive só para o trabalho, ou só para a sua relação amorosa, ou só para a sua família, ou só para os seus amigos, você não está bem alimentado. E que se algo acontecer, e a gente está sempre perdendo, porque a vida é uma sucessão de perdas e ganhos, tá? E se houver uma perda em alguma dessas áreas que você atua principalmente, você vai perder quase que todas as suas fontes de carícia. Então, se você identifica que você tem esse padrão, diversifique a sua energia, a distribuição dos seus investimentos. Invista em amizades, invista na sua parte profissional, invista no seu relacionamento amoroso, invista na sua relação com a sua família, porque são todos os pratos rodando lá naquela situação do equilibrador de pratos é que vão fazer você mais feliz. Eu termino esse vídeo pedindo que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam os vídeos, que vocês façam comentários no vídeo falando o que acharam, fazendo sugestões para que eu possa, trazer assuntos que vocês queiram e compartilhem esse conteúdo com pessoas que vocês acham que vão se beneficiar desse conhecimento. Até a próxima com mais Força Psi!